Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Etiqueta à Mesa, e nessa aula a gente vai falar sobre estilos de mesa. Você deve estar se perguntando aí, mas a gente não acabou de estudar sobre tema de mesa? Tema de mesa e estilo de mesa não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. No tema de mesa, a gente vai identificar o tema principal, né? Por onde que a gente vai, aonde tudo começa. Qual é o tema que vai basear toda a nossa mesa? Ali a gente identifica os elementos principais, as cores, né? A paleta de cores e tudo que envolve, num geral, aquele tema. Agora, no estilo de mesa, a gente vai fazer uma abordagem mais visual de como a gente vai colocar todos esses elementos em cima da mesa, de qual é o estilo que a gente vai seguir, porque um tema a gente pode seguir por vários estilos, então vai depender o estilo que a gente vai seguir com esse tema, né? Tema, agora estilo. Então, o estilo que a gente vai seguir com esse tema, a gente vai decidir diante de vários fatores. Então, depende do local, qual é o público-alvo, qual é o gosto pessoal do anfitrião. Então, tudo isso a gente vai estudar agora passo a passo para decidir lá no final qual é o estilo. Então, qual é aquela característica visual que a gente vai usar para colocar esses elementos do tema em cima da mesa. Então, qual é o estilo que a gente vai usar? Então, a partir de agora, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai ver, então, aí um passo a passo bem devagarinho para vocês entenderem bem certinho como decidir esse estilo aí para sua mesa. Bom, então aqui agora, como vocês podem ver, a gente já vai começar a fazer o estudo do estilo de cada mesa. Aqui, então, como eu falei antes, a gente vai fazer uma abordagem mais estética, né? Mais visual, decorativa. Como que a gente vai colocar, definir, na verdade, fazer uma seleção cuidadosa dos elementos que a gente vai colocar nessa mesa, tá? Baseado no nosso tema. Como eu falei antes, um tema pode levar a gente para vários caminhos, como eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, quando a gente vai decidir um estilo, a gente tem que fazer um exame bem cuidadoso de vários fatores antes de dizer, não, eu vou fazer nesse estilo ou nesse outro. Então, vamos começar. E o que são esses elementos que a gente precisa examinar antes de decidir o estilo de cada mesa? Porque a gente pode ter um estilo pessoal, mas dependendo do tema, do local, dos convidados, quem são essas pessoas que vêm, qual é o tipo do evento, se é um jantar formal, se é um jantar de negócios, se é um piquenique, se é um luau, então tudo isso a gente deve levar em consideração antes de decidir no estilo com que a gente vai seguir para fazer com que essa nossa mesa seja uma atração assim imersiva nesse tema que a gente escolheu anteriormente, né? Então vamos lá. Como que a gente vai decidir esse estilo? A gente vai primeiro identificar o tema ou ocasião, né? Como eu falei antes, por isso que a gente estuda primeiro o tema. Então, a decisão desse tema ou dessa ocasião vai influenciar e muito. Então, é a primeira coisa que a gente precisa decidir aí. Se for um jantar formal, por exemplo, como eu tô colocando aqui no texto para vocês lerem depois, é muito importante que vocês deem uma lida bem minuciosa em cada coisinha que eu coloquei aqui, porque não tem um ponto que não tem explicação nesse texto. Então, é muito legal, além de ouvir, a gente lê também, porque isso faz com que a gente memorize melhor, né? Cada partezinha que a gente precisa tomar cuidado na hora, né, de fazer essa escolha. Então aqui, como um jantar formal, um clássico elegante seria mais adequado. Ou se for uma festa ao ar livre, um tema rústico chique já é mais apropriado do que fazer uma coisa mais clássica e elegante, no caso, né? Então, o tema tem que ter a ver com, então vai influenciar nessa parte de
decidir qual é o caminho que a gente vai seguir aqui no estilo. Então, a primeira coisa, tema, ocasião, né? Então, decidindo isso aí, a gente já tem algumas vertentes, porque algumas ocasiões a gente pode usar todos os 5 estilos, mas algumas delas não. Então, não fica tão legal. Tipo, uma festa ao ar livre, fazer uma coisa mais elegante, dá, mas depende também muito do local. Então a gente vai passar agora para outro item que a gente precisa analisar. Então não é somente a ocasião, tem também o local. Vamos passar para o local agora então. Bom, então como eu falei, considerar o ambiente e o local também é importantíssimo, né? Então, como eu falei antes, um jardim fica muito legal, um rústico chique ou um exótico tropical, né? Fica muito legal, tem muito a ver com toda a parte do jardim, da folhagem, tudo combina, tudo entra no clima da ocasião. E no caso, se for um espaço mais urbano, mais moderno, já vai ficar mais a ver se a gente entrar num estilo mais moderno, minimalista. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Começa lá pelo tema, ocasião e depois o local. Então, vamos fazendo essa listinha aí, tem que seguir o passo a passo para a gente acertar o máximo possível, né? Bom, saindo do local, então, do ambiente onde a gente vai fazer, né, vai realizar esse jantar, essa festa, dependendo da ocasião, a gente vai ter que pensar também no público-alvo. Quem são as pessoas que vai vir, que vai participar dessa mesa, desse jantar, né? E é muito importante a gente pensar nisso, por quê? Por exemplo, se for uma festa para crianças, né? É mais apropriado que a gente faça uma coisa mais colorida, mais com bichinhos, com mais alegria, né? E se já for um evento corporativo, um evento de negócios, já não é muito apropriado fazer uma coisa muito colorida, então já vai para uma parte mais minimalista, mais moderna, ou então mais clássico, elegante. Então, o público é muito importante ser analisado também para ser feito algo mais apropriado, né? Outra coisa que deve ser analisada também na hora de você se inspirar, né? Porque tudo isso não é uma regra dura, que deve ser assim, mas a gente se inspira nesses estilos para que a gente faça uma coisa mais apropriada, como eu falei anteriormente. Então, a pesquisa nesse momento é uma coisa bem especial que deve ser muito levada em conta. Então, se inspirar em revistas, em sites de inspiração como o Pinterest, lá a gente pode achar muita coisa legal, muita coisa que faz com que a gente se inspire mesmo, que olhe, meu Deus, que lindo, é isso que eu quero. Então a gente vai lá, pega imagens, pega vídeos para se inspirar mesmo, para ver o que se adequa mais com aquela ocasião que a gente vai estar programando fazer, né? E depois de toda essa inspiração, é muito importante que a gente coloque o nosso toquezinho pessoal lá, né? A gente tem, como eu falei antes, a gente já tem um estilo próprio, né? Que vai influenciar nessa criação dessa mesa, que vai influenciar nesse estilo que a gente vai acabar escolhendo para nossa mesa. Então é muito importante a gente ser criativa, né? Intuitiva e acreditar no nosso potencial também, naquilo que a gente gosta, de colocar a nossa personalização nas coisas. Então essa é uma parte muito importante. A pesquisa é importante, o local, o ambiente, tudo é muito importante, mas não mais importante do que o nosso toquezinho pessoal lá. Então, na hora de ser criativo, na hora de fazer com que as coisas aconteçam mesmo com a nossa personalização. Bom, então depois de todas essas dicas aí para escolher o seu estilo, né, a sua criatividade, a sua personalização, a sua pesquisa, prestar atenção no público-alvo, o local, o tema, tudo certinho,
tenho certeza que você vai conseguir escolher o tema assim perfeito para essa sua mesa, para esse seu evento, e sem dúvida nenhuma você vai conseguir criar um ambiente muito agradável, uma interação mais imersiva dentro daquilo que você quer que os seus convidados estejam sentindo na hora que forem participar desse seu jantar, desse seu evento, com essa mesa aí toda especial, cheia de detalhes que você preparou com muito carinho. Então agora a gente vai analisar quais são os elementos, o que caracteriza cada um desses estilos. Então vamos lá. Bom, então aqui agora vamos ver, são 5 os estilos de mesa, os principais, né? Existem outros, é claro, mas os principais, os mais usados mesmo, que a gente consegue identificar com mais facilidade, então, são esses aqui: o clássico elegante, o rústico chique, o moderno minimalista, o tropical exótico e o vintage retrô. Eu sou, assim, suspeita, porque eu sou apaixonadíssima por essa parte da escolha do estilo, desse estudo que a gente faz antes de decidir a nossa mesa. É muito especial, é muito importante, e é aqui que tudo começa, então, a se concretizar, né? Que a gente consegue começar a tirar da cabeça e a escolher. Então, essa parte é muito encantadora para mim, e eu espero que seja para você também. Bom, então aqui agora vamos começar com o clássico elegante. Eu nem preciso dizer que eles têm, cada estilo tem elementos que caracterizam cada estilo. Então, tem alguns que a gente tem que prestar bastante atenção para não confundir, mas eu fiz uma lista mostrando para vocês aí lá nas atividades. Eu fiz uma lista com os principais elementos da mesa e o que caracteriza cada estilo lá. Então, tem, por exemplo, no rústico, no clássico elegante, tem lá castiçais com cristais. Então, quando a gente vê, para identificar numa imagem, né, a gente é difícil às vezes de identificar o que é, se é clássico elegante ou se é moderno minimalista, então fica meio difícil. Então, eu fiz essa lista lá nas atividades para vocês, não percam. Então, o clássico elegante, todos eles eu coloquei imagens aqui para vocês já irem identificando aqui enquanto a gente vai conversando, por isso eu venho compartilhando a tela aqui com vocês. Então, essa imagem aqui, ó, na lateral, já é de um clássico elegante. Então, qual é a abordagem do clássico elegante? Ele tem uma abordagem mais refinada e sofisticada. Então, os detalhes do clássico elegante, a gente vai ver muita atemporalidade. O que isso significa? Significa que são clássicos mesmo, não sai de moda. São aqueles elementos que a gente vai ver daqui 10 anos e ainda vai parecer chique, elegante, lindo, maravilhoso. Então, a gente tem essa sensação quando o estilo é clássico e elegante, né? Então, ele tem esse ar tradicional. Então, todos os elementos do clássico elegante, a gente vai ter essa sensação de atemporalidade, né? De tradicional. Então, sempre vai estar na moda. Então, por isso é um dos favoritos. É um estilo que nunca sai de moda, não é aquela coisa que sai da tendência, não. Quando a gente faz um clássico elegante, ele vai estar em alta sempre. Então, ele tem esse ar, assim, de luxo clássico, né? E ele também tem um outro detalhe bem importante. Ele tem muita qualidade nos elementos da mesa. Então, a gente vai sempre ver muita prataria, que são aquelas... independente das coisas, nos talheres, nos pratos, no suplá, então tudo vai ter muita qualidade. Então, o clássico elegante, ele tem essa atmosfera de luxo discreto, mas ao mesmo tempo ele tem aquela opulência da coisa de qualidade, de alta qualidade, né, de luxo. Então, a gente sempre vai ver esses elementos, assim, de muita qualidade, né?
Como que são os tecidos? Como é que a gente vai encontrar os tecidos? Quais são os padrões de tecidos que a gente encontra nesse estilo de mesa? Então, a gente vai encontrar mais os tecidos mais lisos, né? Tipo a toalha branca, de linho, tecido, ou o estampado, até no estampado ele vai ter padrões mais discretos, como listras mais fininhas, bem delicadas, né? Ou então florais mais delicados. Tudo tô colocando aqui para vocês, mas eu fiz essa lista também lá nas atividades. As louças, então, as louças do clássico elegante, geralmente elas são brancas com detalhes em dourado, sabe aqueles pratos com a bordinha dourada? Então isso é bem do estilo clássico elegante. Sempre a gente vai ver louças mais finas, assim, mais refinadas, não tão estampadas ou com estampa muito grandes. Então, ele vai ter sempre essa delicadeza, essa sutileza na cor. A louça sempre vai ser um estilo, assim, clássico, elegante, sem muito frufruzinho, sem muita coisa ali para inspirar. Então, a louça a gente vai seguir nessa linha, né? Os talheres também, como eu falei antes, geralmente eles vão ser em prata ou em dourado, com aqueles desenhos bem rebuscados também. Então os talheres, eles vão ter aquele ar tradicional, sabe aquelas coisas mais antigas, mas que a gente vê hoje em dia ainda e é muito lindo, aqueles talheres com bastante desenho no cabo, assim, mas geralmente todos eles são em prata ou em dourado. Então, esse ar mais tradicional, assim, vai sempre estar aqui inserido no estilo mais clássico, né? Os centros de mesa, os arranjos florais, eles são sempre muito requintados, né? Eles vão sempre estar naqueles vasos de prata também, aqueles vasos mais prateado, mais rebuscado, aquela coisa assim opulenta de, sabe, Castelo de Versalhes, assim, aqueles dourados e prateados, tudo muito bonito, assim, muito alto, grande também. E as flores para esses arranjos florais vai ser sempre tudo muito clássico, como as rosas, né? Os lírios, e sempre usando muito então essa parte assim mais de metal, né? Do metal precioso como a prata, o ouro e os cristais. O cristal também é muito aparente aqui, até essa imagem que a gente tá vendo aqui, né? O cristal aqui nos castiçais, ó, viu um castiçal de cristal, é estilo clássico elegante. Os guardanapos de tecido de linho, de preferência, né? O linho, eu vou explicar depois, mais para frente, os elementos um por um, mas o guardanapo de tecido de linho, ele é um dos mais sofisticados. Então, aqui, no estilo clássico elegante, com certeza um guardanapo de linho em cor clássica também. E esse guardanapo ele vai estar sempre em uma dobradura bem sofisticada. Então é importantíssimo nessa atmosfera de luxo, né? Que tudo represente esse luxo. Então a dobradura do guardanapo também vai estar inserida nesse estilo. E os porta-guardanapos. Geralmente, quando a gente vê um estilo assim mais requintado, como o clássico elegante, o porta-guardanapo ele sempre vai ter monogramas, pérolas, cristais, então é sempre de uma forma assim bem delicada, sem muito desenho, muita coisa, mas ele vai estar ali, né? Tipo aqueles porta-guardanapos bem de metal com monograma em cima, então muito clássico, elegante. Então, para resumir, o nosso clássico elegante aqui ele é marcado então por uma sofisticação atemporal, pela sua capacidade de criar uma atmosfera de luxo discreto e refinado em qualquer ocasião especial. Então, aqui a gente tem um resuminho de como a gente vai enxergar, como a gente vai começar a observar daqui para frente
o estilo clássico elegante. Bom, agora vamos começar aqui no rústico chique. Gente, é muito legal, né? É muito legal a gente começar a identificar assim os estilos. A gente começa já a fazer uma separação já na cabeça da gente, né? Então aqui o rústico chique, o que é lindo de morrer também, né? É uma atmosfera assim convidativa, como tá dizendo aqui, descontraída, mas ao mesmo tempo é chique, elegante. Então, quais são os elementos que a gente consegue identificar com o rústico chique? Os elementos são rústicos e naturais, né? Mas com um toque de elegância e sofisticação. Então, esse estilo é muito caracterizado pela atmosfera descontraída e convidativa ao mesmo tempo, mas com um senso de refinamento e charme. Então, muito legal. Bom, então quais são os elementos que a gente vai começar a encontrar aqui nessa parte de rústico chique? As toalhas de mesa. Sempre a gente vai encontrar muita coisa em tecidos naturais, como a juta, o linho, uma textura mais orgânica, né? Ó o suplá aqui nessa imagem, ó, já com de ratã ou juta, tem vários materiais, mas a gente sempre vai observar essa característica mais natural, né? Mais de materiais naturais. Então, essa é uma coisa que a gente acaba encontrando muito, esses acabamentos mais rústicos, assim, né? Ou aqui, ó, na louça, por exemplo, a gente começa a ver mais cerâmica e porcelana com bordas mais irregulares, acabamentos mais rústicos, tipo craquelados, um acabamento diferenciado já lá do clássico elegante, né? E esse acabamento natural, assim, de materiais naturais, ele vai ser em tudo, né? Até nos talheres. Por exemplo, quando a gente vê aqueles talheres com cabos de madeira mais rústico, assim, com acabamento mais rústico mesmo, e os arranjos florais, eles já são com flores mais campestres, mais silvestres, mais assim, folhagens mais naturais, né? Aquelas folhagens, vasos só com folhagens mesmo, não tanto com flores. Então, isso a gente começa a ver muito. Aqui, jarros de vidros ou vasos de cerâmica, também a gente vai ver muita coisa, sabe? Aqueles vasos de barro, parece de barro, assim. Então, é tudo assim com aquele acabamento rústico mesmo, como já diz o próprio nome, né? Não tem nem como se confundir aqui. Bom, aqui, ó, a gente já consegue ver na imagem, tá vendo aqui o porta-guardanapo já em couro, ó. É uma coisa, quando a gente começa a observar, fica fácil, assim, mas a gente pode se confundir também. Aqui vocês vão ver agora o tropical exótico, que também tem essa pegada, assim, bem natural, né? Bem de juta, ratã. Então, para resumir aqui o rústico chique, é o estilo caracterizado pela capacidade de combinar elementos rústicos e naturais com toques de elegância e sofisticação. Então a gente vai conseguir ver muito isso, esse charme, né? Esse charme, aqueles locais assim com muita mesa de madeira, mas é aquelas mesas assim bem poderosas, assim, que a gente vê que são coisas de muita qualidade, mas ao mesmo tempo tem aquela pegada mais rústica, assim. Então, muito legal. Eu coloquei várias imagens para vocês identificarem lá nas atividades. Eu acho que isso vai começar a fazer vocês a memorizarem bem direitinho o que caracteriza cada um. Então agora vamos para o nosso próximo moderno minimalista. Moderno minimalista, vamos lá então. Aqui no moderno minimalista, a gente vai ter que começar a prestar bastante atenção, porque tem vários elementos que a gente pode confundir com o clássico elegante. Mas o que caracteriza, a principal característica assim, do moderno minimalista é que ele quer criar uma imagem assim limpa,
limpa, absolutamente limpa, sem muita coisa. Lá no clássico elegante a gente já vê uma opulência já no aspecto das coisas, até por ser clássico, né? Tipo aquela coisa que eu falei lá do Castelo de Versalhes, a gente vê o Castelo de Versalhes é completamente clássico elegante. Aqui no moderno minimalista já seria mais o Museu do Louvre, já não tem mais aquela opulência. Lá dentro sim, mas eu digo na estética assim, de visual, né? Então ele cria assim uma atmosfera mais clean, descomplicada, limpa, então harmoniosa, né? Então aqui a gente já começa a ver essa simplicidade das coisas e vai inserir também a modernidade. Então assim, quando a gente vê uma faca com design mais moderno, os pratos vão ter um design mais moderno, mas é aquela coisa limpa, sabe? Tem aquela sensação de que não tem nada em cima da mesa, mas a gente vê tudo ali. Então tem muito essa característica de limpeza, né? De descomplicação, sensação de calma e equilíbrio. Aqui nas toalhas de mesa a gente vai começar a encontrar muitas cores neutras. No clássico elegante a gente já vê mais coisas em dourado, aquelas cores mais fortes a gente pode encontrar lá sim. Então aqui a gente já vai ver então até nas cores é mais limpa, mais clean. Então a gente já vai começar a ver muito branco, bege, cinza, preto também, muito preto. Tem muito. Hoje, se a gente começar a procurar o senso mais moderno, assim, aquela coisa mais contemporânea, a gente começa a ver muita coisa em preto, no cinza mais escuro. Então tem muito essa neutralidade nas cores. Não, a gente não vai ver cores extravagantes aqui no moderno minimalista, tá? Então essa é a parte assim que inclui as cores. Os talheres vão ser sempre em aço inoxidável, a gente vai seguir a mesma linha, modernidade, limpeza, linhas retas, design simples. Então, nos arranjos de mesa, até na imagem aqui lateral a gente consegue ver bem isso, ó. As taças todas nas transparentes aqui, sem muita cor, pode ver tudo muito branco, muito limpo. Os vasos aqui no centro de mesa, sempre aqueles vasinhos pequenininhos de vidro. Viu um vasinho pequenininho de vidro, então a gente já começa a pensar aí no moderno minimalista. As cores vai seguir a mesma coisa nos tons neutros, assim, né? Quando a gente pensa no moderno minimalista, sempre. Os porta-guardanapos em metal ou vidro, né? Tudo que traz essa simplicidade, modernidade, mas também com sofisticação. A ideia do moderno é trazer essa sofisticação, mas é uma sofisticação nova, né? Moderna, contemporânea. Aqui, essa nossa segunda imagem aqui do moderno minimalista, eu coloquei o preto para vocês terem bem essa clareza aqui, ó. Dá para ver o preto. Ele tem o dourado, mas é uma sensação de limpeza, de pouquíssimas coisas aqui, ó, né? O vidro, ó, a mesa de vidro, que dá essa sensação também de limpeza, né? Então, resumindo, o estilo moderno minimalista. Então, ele é caracterizado pela sua abordagem simples e descomplicada, e que valoriza muito a limpeza e a elegância dos espaços. Então, é uma escolha perfeita para aqueles que buscam uma estética contemporânea e sofisticada, e é cuidadosamente selecionado para transmitir uma sensação de serenidade e equilíbrio. Então, esse é o resumo assim geral do moderno minimalista. Agora vamos seguir para o tropical exótico. Aqui no tropical exótico, já dei uma olhada aqui na imagem, na lateral aqui, né? Então aqui já começa a vir a parte da exuberância, tudo que tem de limpeza, e sem cores, neutralidade, simplicidade no moderno minimalista. Aqui no tropical exótico vem
toda aquela exuberância, né? É uma abordagem mais vibrante e cheia de vida, como está dizendo aqui. Exuberância e na beleza, é uma coisa que inspira muito na beleza da natureza tropical. Então tem muito isso na parte do tropical exótico. É aquela exuberância mesmo da natureza tropical. Então muitas cores vivas e alegres, padrões tropicais exóticos, elementos que evocam calor e exotismo, né? Então, como que a gente começa a identificar aqui os elementos dessa mesa? Muita folhagem, muitas flores coloridas, animais exóticos, tudo que evoca, assim, que vem dessas regiões muito tropicais, né? Então, dessas praias paradisíacas, ilhas, bem de paraísos tropicais, assim, né? Então traz muito essa energia, vivacidade, ó. É uma atmosfera muito festiva e descontraída. Como é que são as louças, né, nesse estilo? Muitas vezes com acabamento em bambu, tá vendo? Aí é que começa a complicar, porque a gente tem que começar a prestar atenção, então, do rústico chique com a diferença aqui do tropical exótico. Bambu é tropical exótico. Então a madeira, aquela rústica pesada mesmo, já vai entrar mais no rústico chique. Mas não quer dizer que a gente não possa colocar o bambu lá no rústico chique e a gente não possa colocar a madeira aqui no tropical exótico. Mas o que caracteriza, se a gente quiser trazer bem cada elemento certinho, então o bambu ele fica aqui no tropical exótico e aquela madeira mais rústica lá no rústico chique, tá? Acabamentos coloridos e com estampas vibrantes, né, que refletem essa exuberância da natureza tropical. Os talheres de bambu, ou com detalhes de folhas e flores, trazendo tanto essa autenticidade e naturalidade. Os centros de mesa com arranjos florais exuberantes. Então, os arranjos florais, né, exuberantes, aqui já começa a entrar muitas frutas tropicais, né, muito abacaxi, limão, sabe aquela coisa bem Carmen Miranda mesmo? Aqui, esse é o estilo da Carmen Miranda, tá aqui. Então, aqui a gente já começa a ver muitas folhagens, frutas coloridas, né? Os guardanapos com estampas de folhas de palmeira, flores tropicais ou animais exóticos. Aqui os animais exóticos entram com muita força. Tudo é conchas ou coco, né? Tudo trazendo aqui os portas-guardanapo, né? Já trazendo mais as frutinhas em cima, folhagem, então já puxa mais. O que lá no rústico chique fica mais lá no ratão, o porta-guardanapo, aqui já vem mais as folhagens, o coquinho, os desenhos de frutas mesmo. Bom, então aqui, fazendo aqui essa imagem aqui, a gente já consegue ver aí as frutas, as folhagens. Não está muito colorido, está trabalhado, já coloquei de propósito, mas a gente consegue ver mesmo assim que é um tropical exótico, né? Aqui só pelas uvas, as folhagens aqui em cima da mesa, não tem como dizer que isso aqui é um clássico elegante ou um rústico chique, né? Então aqui ele tá bem dentro do tropical exótico. Então, resumindo, o tropical exótico, ele é caracterizado pela sua exuberância, sua atmosfera festiva e descontraída, inspirada na beleza e no exotismo das regiões tropicais. É uma escolha perfeita para mesas vibrantes e cheias de vida, que tragam essa sensação de calor e exotismo. Então, esse aqui é o nosso tropical exótico. Vamos para o nosso último agora, que é o vintage retrô. Aqui ele já tem uma pegada assim mais romântica. E como o próprio nome diz, vintage retrô, né? Ele tem essa nostalgia, aquela busca por épocas passadas, né? Então, aqui a gente vai ter muitos elementos com esse charme, com essa personalidade, assim, que traz aquela nostalgia mesmo, essa sensação de estar em outra época, né?
E é onde também eu já estou aqui colocando para vocês bem direitinho a diferença entre um e outro. Aqui a gente pode também se confundir com o clássico elegante, porque o clássico elegante é aquele que vem lá de outras épocas, lembra que eu falei? E que ainda é usado hoje em dia. Só que aqui no Vintage Retrô a gente vai ver, vai ter mais essa pegada assim de romantismo mesmo. Então lá no clássico elegante tem mais a opulência. Aqui não, aqui já vem para as coisinhas mais naturais, mais românticas, as cores a gente consegue ver nisso também. Tem alguma, vai ter assim características muito fortes de uma época específica. Aqui eu coloquei uma imagem mais românticazinha, ó, vocês vão ver aqui. Mas a gente pode encontrar, tipo lá a década de 20, que também é uma época bem retrô, né? É de outra época, mas que traz, lá tinha muito dourado, muitas plumas, muito preto. Então aqui no Vintage Retrô, a gente vai encontrar muitas toalhas de mesa estampadas com padrões retrô, assim, tipo de florzinhas bem pequenininhas, delicadinhas. O poá, que é o de bolinha, né? Xadrez com estampas assim, miudinho, xadrezinho miudinho com cores mais clarinhas, assim, né? E é tudo que traga, assim, muito essa delicadeza, feminilidade. Então, olha, é só olhar para essa imagem aqui da lateral que a gente já consegue ver tudo que eu tô falando aqui. A madrepérola, né, gravuras vintages, tudo isso ele traz esse toque, né, de romantismo, de retrô para o ambiente. Os arranjos florais vão ser sempre muito delicados, mas a gente vai usar muito. Então aqui pro retrô a gente vai ver muitas flores vintage, assim como as rosas, as peônias, as hortênsias, cravos e tudo naqueles vasos de porcelana com desenhos de florzinha também, aqueles desenhos bem delicadinhos. Então a gente vai ver muito esse toque feminino, assim, delicado no retrô. Os tecidos com estampa retrô, com bolinhas e listras, eu falei antes. Os porta-guardanapos com pérolas ou lacinhos de fita. Então, tudo que traga bastante essa feminilidade, essa delicadeza, é o que traz esse charme, então, para lacinhos na vela, né, no candelabro. Então, tudo isso vai trazer esse romance para essa elegância do vintage retrô. Então aqui, ó, a gente já vê na segunda imagem, estão vendo aqui na segunda imagem, ó, lacinho aqui já no prato, ó. Olha as hortênsias aqui nos vasos, olha a estampa da toalha de mesa, então tudo muito delicado. Então vamos resumir o estilo vintage retrô. Então ele é caracterizado por essa mistura eclética de elementos e referências de décadas passadas. Muito importante isso aqui. E que cria uma atmosfera assim encantadora e nostálgica, né? É uma escolha perfeita para decoração de mesas cheias de charme e personalidade que tragam essa sensação de nostalgia e romance. Então aqui a gente termina o nosso último estilo e eu deixei umas atividades muito especiais. Então, eu gostaria aqui de reiterar o meu convite. Eu acho que é muito importante vocês fazerem todas as atividades. Eu fiz todas elas, eu pensei muito em como fazer, então planejei bastante para que vocês consigam fixar, né, tudo que a gente falou aqui agora. Como eu falei antes, eu deixei uma lista lá de cada estilo, com os elementos, principais elementos e quais são as características de cada estilo, né? Então eu fiz lá, deixei algumas imagens para vocês colocarem em prática todo o conhecimento que vocês estão adquirindo aqui agora
com essa aula de estilos. Então, espero vocês na próxima aula, que vai ser sobre decoração temática. Espero vocês lá.